Olá! Bora desvendar uma das maiores transformações da nossa era? A gente está falando da revolução na forma como a gente se comunica. Pensa só, saímos de um mundo onde pouquíssimos falavam e a grande maioria só ouvia, para um universo onde, bom, teoricamente, todo mundo pode falar com todo mundo. E a grande pergunta que fica é: como é que foi essa virada de chave? Como a gente saiu desse modelo um para todos e chegou no todos para todos? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Então vamos começar por aí. Vamos revisitar aquela era dominada pela mídia de massa, sabe? TV, rádio, os grandes jornais. Era esse o mundo. Era o que a gente chama de modelo um para todos. A lógica era bem simples, na verdade. Tinha uma fonte central, super poderosa, tipo um canal de TV ou uma estação de rádio, que transmitia sua mensagem para uma audiência gigantesca, espalhada, e o ponto-chave aqui é uma audiência passiva. A informação vinha de cima para baixo, numa via de mão única, sem conversa. E esse sistema todo deu origem a um conceito que ficou famoso, criado por pensadores da escola de Frankfurt, a tal da indústria cultural. A ideia é que a cultura em si, sabe, filmes, música, até as notícias, começou a ser produzida em massa, de um jeito bem padronizado. Era quase como se fosse um produto saindo de uma linha de montagem. E claro, isso gerou um debate gigantesco. O pensador Humberto Eco, de forma genial, dividiu essa briga de ideias em dois times. De um lado estavam os apocalípticos. Para eles, a mídia de massa era pura manipulação, uma ferramenta que deixava as pessoas sem capacidade de pensar por conta própria. Mas do outro lado tinham os integrados. Eles viam o copo meio cheio, sabe? Achavam que era uma força democrática que, pela primeira vez na história, estava levando cultura e informação para todo mundo. Só que aí, algo aconteceu. O jogo virou completamente. A gente entrou na era da Web 2.0, que foi tipo o nascer de uma cultura totalmente nova, uma cultura participativa. Mas olha, essa revolução não foi da noite para o dia, não. Quem é mais antigo vai lembrar, aqui no Brasil, nos anos 90, tinha a conexão de escada. Aquele barulhinho era lenta, caía toda hora, era cara. A internet era um lugar que a gente visitava rapidinho. Aí no comecinho dos anos 2000 veio a banda larga. A conexão ficou sempre ligada e a internet deixou de ser um lugar para visitar e virou um lugar para viver. E foi aí, nesse terreno fértil, que nasceu a Web 2.0, a web da participação. Tem uma frase da Marta Gabriel que resume isso perfeitamente. Ela diz que a gente saiu da web da leitura e foi para a web da participação. E é isso. De uma hora para outra, a gente não era mais só espectador, só leitor. A gente passou a ser também escritor, criador, produtor de conteúdo. Ok, legal, mas e daí? Quais foram as consequências disso tudo na sociedade? Como é que essa mudança na comunicação mexeu com as estruturas de poder? A grande virada foi essa, gente. Com a Web 2.0, a pessoa comum deixou de ser só uma consumidora de informação para se tornar também uma produtora. As ferramentas para criar, para compartilhar, de repente elas estavam na mão de todo mundo. É como se o usuário comum tivesse ganhado, sei lá, superpoderes. Pensa bem, agora qualquer um podia compartilhar uma opinião para o mundo todo, criar um vídeo, um texto, uma imagem do zero, juntar gente para uma causa. Coisas que antes só as grandes empresas de mídia conseguiam fazer, agora estavam ao alcance de muita gente. E isso não é só papo, não. A gente viu isso na prática. Aqui no Brasil, um exemplo gigante foram as Jornadas de Junho em 2013. Um movimento social enorme que nasceu e se organizou em grande parte pelas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Foi a prova real do poder da mobilização todos para todos. Bom, essa história toda de empoderamento digital parece incrível, né? E é, mas ela tem um lado B. Um capítulo super complexo e fundamental que a gente não pode ignorar de jeito nenhum, o desafio da info-inclusão. E aí a gente é obrigado a se perguntar, mas será que tá todo mundo mesmo nesse barco? Todo mundo está de fato conectado nessa nova realidade? A resposta, infelizmente, é um sonoro não. E aqui tem uma diferença que é crucial entender. Uma coisa é popularizar, outra coisa é universalizar. Não é porque tem mais celular e computador por aí que todo mundo tem acesso de qualidade, ou que sabe usar essas ferramentas para tirar o máximo proveito delas, sabe? As barreiras, sejam de grana, de lugar onde a pessoa mora ou de educação, ainda são gigantescas. É exatamente aí que entra o conceito de info-inclusão. E olha, isso é muito mais do que só dar um ponto de internet para a pessoa.
Infoinclusão é garantir que as pessoas, as comunidades, tenham o conhecimento e as condições para usar a tecnologia de um jeito que faça diferença na vida delas. E a gente chega no ponto que talvez seja o mais importante de toda essa conversa. Hoje, a infoinclusão é praticamente um pré-requisito para a cidadania. Pensa comigo, como é que alguém participa da economia, do debate político, acessa serviços básicos do governo sem estar no mundo digital? Ficar de fora do mundo digital hoje é, na prática, ficar à margem da sociedade. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Numa sociedade que hoje vive conectada, que vive em rede, o que realmente significa ser um cidadão ou uma cidadã se não houver inclusão digital? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas que vai definir os grandes desafios do nosso tempo.